Agora a tua palavra no meu coração, amém? Feche seus olhos lindos e fale com o Senhor. Pai, nós queremos aqui agora ouvir a tua palavra, entendermos, ó Senhor, o teu propósito, o teu querer, a tua vontade. Queremos, ó Deus, que haja em nós, em nossos corações agora, em nosso espírito, uma revelação, ó Deus, revelação da tua vontade, revelação da tua palavra, dos seus mistérios, ó Pai, em nosso coração. Usa-me como instrumento teu, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Aleluia. A pastora Flávia não está hoje, viajou lá para a casa da mãe dela, vai lá dar um auxílio para a mãe dela, que tem um procedimento para fazer. Mas já, lá na quarta-feira, ela está de volta e mandou um abraço para vocês. Amém? Ela deve estar assistindo lá. Você quer mandar um abraço para ela? Dizer, eu te amo, pastora, pode dizer? Pode? Então vamos. Amém. Ela está ouvindo a gente lá. Mas, vamos então à palavra. Abra o seu coração, abra a sua mente. Diz para o seu irmão aí, abre a sua mente, irmão, abre o seu coração. O Todo-Poderoso quer falar com você. Fala com ele. Ele quer se comunicar com você. Queridos, quero falar sobre um assunto que sempre queimou muito em nosso coração em relação à igreja do Senhor. Sobre maturidade. Nós cremos e nós desejamos e nós sonhamos em viver uma igreja onde as pessoas, elas vêm, são curadas, tratadas, amadas, limpas, e elas vão se tornando um ser espiritual maduro, que vai produzir e reproduzir. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, desde o início, nós sonhamos com essa igreja. E para que nós vivamos uma igreja madura, quem precisa ser maduro espiritualmente? Diga, eu. Amém? Eu também. Precisa haver cristãos maduros para formarmos uma igreja madura. Nós temos um propósito, nós vivemos igreja com um propósito. Por favor, coloca aquela primeira tela. Que nós, desde o início, nós falamos sobre isso. E é isso que nós queremos viver como igreja. Primeira tela de fundo. Nós somos, queridos, quem nós somos como igreja? O que nós cremos? Nós somos uma comunidade de pessoas que desejam se tornar um discípulo de Jesus. Isso nós somos, uma comunidade de discípulos que tem como propósito ser semelhante a Jesus. Jesus, querido, segundo a palavra de Deus, é o ser humano com maior maturidade que nós podemos encontrar. Jesus era maduro, equilibrado. E nós buscamos aqui, nós todos, o nosso propósito como igreja é buscar essa maturidade, essa semelhança com Jesus. Amém? Todos estamos no mesmo propósito, todos nós estamos nesse propósito. Você está nesse propósito? Você está nesse propósito junto comigo? De se tornar um cristão maduro. E não um bando de criancinha que somente quer me dá. Porque criança é assim, né? O ser mais egoísta do universo é uma criancinha. Ela acha que o universo gira em torno dela. Você que já teve filho sabe disso. Até ela entender que não é bem assim, né? E nós precisamos, como pais, ter muita sabedoria para ensinar isso para a criança. Senão ela cresce achando que ela é o centro do universo. Mas já um adulto já entende que não é assim. E nós existimos, querido, a nossa proposta como igreja, como nós vemos na palavra de Deus, nós existimos para formar outros discípulos. Trazer a criancinha, fazê-la crescer, se tornar maduro. E essa pessoa que você trouxe e levou ela à maturidade espiritual, ela também vai reproduzir a mesma coisa em outro. Ela produz frutos. Levar um cristão à maturidade até que ele reflita a glória de Deus no mundo. Por quê? Por que você acha que o ser humano existe? Por que você acha que nós somos criados, queridos? Qual o propósito da nossa existência? É espelhar, é refletir no mundo e no universo quem Deus é. A glória do próprio Deus, por isso que você foi feito, a imagem e semelhança de Deus.
Não tem outro motivo para você ter sido feito como você é, a imagem e semelhança de Deus. É para refletir, para mostrar para o universo quem Deus é. Então nós formamos discípulos nós vivemos isso e formamos discípulos, outras pessoas que também seguem Jesus, refletem Jesus no mundo e implantam o reino de Deus onde ele estiver, como um sacerdote que ele é. Mas para nós vivermos isso, de uma forma intensa, e cada vez mais intensa, nós precisamos chegar a essa maturidade, ao mínimo dessa maturidade. Todos estão comigo? Diga amém. É fácil se tornar maduro? Não é fácil, mas é natural. É muito gostoso nós termos os nossos filhos pequenininhos, poder carregar no colo, né? Lucas era pequenininho, Letícia, era maravilhoso aconchegá-lo no colo. Hoje é muito mais, está mais fácil ele me carregar do que eu ele. Tenho saudade daquela época? Claro que tenho. Mas eu não queria que ele permanecesse um bebezinho pelo resto da vida. Isso não é natural. Não é isso que nós desejamos para os nossos filhos. É natural você nascer e ser bebê, mas não é natural você permanecer bebê. Isso não é natural. Então nós não queremos uma igreja cheia de bebês. Vão existir bebês, porque sempre vai ter bebês, porque sempre vai nascer novos bebês. Mas você permanecer bebê não é natural. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer, se tornar um adolescente, um jovem. Amém? Bonito, não é isso que você quer para os seus filhos? É ou não é, Giovana? É isso que nós queremos, né? Que cresçam, se tornem assim um jovem bonito igual Lucas. Agora ele gostou, agora ele prestou atenção. Linda igual Letícia. Adolescentes ainda, mas vão se tornar maduros. Eu estou trabalhando, a mãe deles, nós estamos trabalhando para que eles se tornem adultos maduros. Eu não estou criando aqui bons filhos, não, a nossa proposta não deve ser criar bons filhos. A proposta de Deus para nós é criarmos bons pais. Uma mãe abençoadora, abençoada, um pai abençoador e abençoado, maduros. É essa a proposta de Deus para nós. Então eu queria falar um pouquinho dessa maturidade hoje, que nós precisamos perseguir a todo tempo, em todo instante, porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. Você já viu, provavelmente você já viu quando criança, ou na televisão, quando era criança eu vi muito. Eu vivia perseguindo ninhos de passarinho. Você também fazia isso? Fazia, você não via caçando ninho de passarinho? Eu vivia caçando ninho de passarinho. E quando chegava no ninho, é menino criado na cidade, em Areópolis. Lá não tem essas coisas. Criado na fazenda, então você fica caçando e você chegava lá, tinha aqueles filhotinhos. A hora que ele percebia qualquer barulhinho que ele fazia, abria aquele bicão enorme assim, maior que a cabeça dele, maior que o corpo. É mais bico do que cabeça e corpo. É assim, não é? Sempre esperando a mãe vir e pôr uma coisa na cabeça, na boca dele. Nós não podemos ser uma igreja de crentes, fica com a boca aberta esperando, bênção, 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 bênção. Simplesmente alguém chega lá e põe a bênção na boca dele. Isso não é ser igreja, queridos. Igreja onde a pessoa vem consumir algo, onde a pessoa vem consumir um culto. Eu não gostei do culto hoje, eu não gostei da música. Hoje eu não gostei da pregação. Mas isso é consumismo. Você veio para aprender, para crescer, para abençoar o outro. E para adorar a Deus, para dar e não para receber. Receber é uma consequência. Amém? E tem alguns versículos que deixam assim bem claro essa visão de Deus, de igreja, que o apóstolo Paulo coloca aqui, que eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Então eu quero falar um pouco dessa maturidade, como buscar a importância dessa maturidade
E como buscar e como chegar a essa maturidade? Os passos que nós damos para chegar a essa maturidade. Eu estou lendo na NVT. Quem achou, diga amém. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. Eu sempre erro essa parte. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais como imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Você percebe que ele está descrevendo de uma forma assim muito maravilhosa a igreja de Cristo aqui? Amados, ele está dizendo, olha, Jesus foi para os céus, mas ele deixou aqui homens com dons, para que, e todos nós temos um dom, um ministério dentro do corpo de Cristo, uma função, para que nós como igreja temos a função, isso está falando, para que todas as pessoas sejam treinadas e capacitadas a exercer o seu ministério dentro do corpo, a sua função dentro do corpo, para que nós cresçamos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós aqui estamos como igreja, a igreja de Cristo na terra, e nós como igreja, estamos aqui sendo construtores, edificadores, pedreiros, não é, Renato? Pedreiros. Nós somos pedreiros do Senhor, construtores, cada um na sua função. Um preparando a massa, outro trazendo tijolo, outro colocando tijolo, o outro falando, essa parede está torta, não é assim, a planta é essa, cada um na sua função. Exercendo a sua função dentro do corpo, para que todo o corpo seja edificado. E para que nós nos tornemos maduros, cristãos, crentes maduros. Amém? Então a função nossa aqui como igreja, queridos, uma das principais funções da igreja de Cristo é formar esses cristãos, esses crentes, que vão representar Cristo lá fora, cristãos maduros, que vão mostrar Cristo lá fora. Essa é uma das principais funções nossa como igreja de Cristo. E assim nós estaremos adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, refletindo a glória dele lá. Hoje o Brasil tem, se não me engano, a última vez que eu vi, 26% da população brasileira se diz evangélica. 90 e tantos por cento se diz cristão. E, no entanto, nós vivemos num dos países mais corruptos da face da terra. Num dos países mais perigosos da face da terra. O que acontece, queridos? Cadê esses 26% de crente? E cadê esses 90 e tantos por cento de cristãos? A verdade é que não são cristãos coisa nenhuma. Ou são cristãos que se tornaram uns bebezinhos dentro da igreja, que só quer bênção, 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 e a campanha de 20 passos, de 7 passos, para receber a bênção, para receber a bênção, para receber a bênção, e só quer para si, como os políticos, a maioria deles, não todos. Tem políticos bons, viu, queridos? E nós precisamos de mais cristãos honestos dentro da política. Precisamos de mais. Graças a Deus, né? Eu não tenho esse chamado, né? Porque não é fácil.
Não é fácil. Mas nós precisamos cada vez mais ter crentes se dispondo a estar no meio desse povo lá e sendo honesto, para mostrar Cristo, para mostrar honestidade, para mostrar retidão, quem é o Filho de Deus. Mas nós vemos o nosso país indo de mal a pior, com um monte de mentira, e só mentira. E onde estão esses crentes? São crentes que na verdade não são crentes. É esse passarinho que quer só comer e não está afim de dar nada. Isso não é ser cristão. Então nós como igreja estamos aqui para formar esses cristãos. E mais do que nunca, queridos, eu digo para você, está chegando o tempo do fim. E dessa igreja madura se levantar. Eu percebo essa igreja madura começando a se levantar. Porque Cristo, queridos, não vem casar com uma menina, um adolescente irresponsável, que não sabe quem é, que não sabe nada. Ele vem casar com uma noiva, com uma mulher madura, que sabe quem é, honesta, santa, madura. E está chegando o tempo. E eu não quero perder isso, eu quero fazer parte de tudo isso, amém? Você também quer? Então, para a maturidade, queridos, nós precisamos buscá-la. A maturidade nós precisamos buscar, nós precisamos querer. E nós como igreja estamos aqui nos expondo, criando toda uma estrutura para que você chegue à maturidade. Se você quiser permanecer a vida inteira dentro da igreja, só recebendo bênção, e não quer crescer, tudo bem, nós vamos cuidar de você. Nós estamos aqui para amar e para cuidar. Mas eu digo para você, Deus não derramará grandes bênçãos sobre as suas vidas. Porque criança não ganha grandes coisas. As grandes coisas são reservadas para as pessoas maduras. Amém? Leia lá comigo em Gálatas 4, 1 ao 11. Ou melhor, 1 ao 2. Está errado aí Gálatas 1 e 2. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer seus tutores e administradores até a idade determinada pelo pai. Uma criança, queridos, ela é dona de todas as coisas, do pai. Tudo que o pai tem é dela. Tudo que eu tenho é da Letícia e do Lucas. Tudo que você tem é também do seu filho, não é? Mas ele exerce autoridade sobre tudo que ele tem? Não, porque ele é uma criança. Então, apesar de muitas vezes nós termos tudo em Deus, nós não temos acesso a todas essas grandes bênçãos de Deus. Não temos acesso. Está proibida para nós, porque nós ainda somos crianças, imaturos espiritualmente e despreparados para viver aquelas grandes bênçãos de Deus para nós. Deus, queridos, Ele é poderoso, poderosíssimo, é dono de todas as coisas. Com a palavra Ele disse, haja luz e houve luz. Com a palavra Ele disse, haja as estrelas e houve as estrelas. Começaram a existir tudo. É poderosíssimo, Ele é o nosso Pai, amém? Você é filho de Deus. Todas as coisas que é de Deus é sua, é por herança, é sua. Mas nós não poderemos usufruir de todas essas bênçãos enquanto formos meninos. Enquanto não entendermos a maturidade. Lá em Efésios 3:20 nos diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu glorioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do tudo que pedimos, poderíamos pedir ou imaginar. Ele é poderoso para pedir, para fazer muito mais do que você pede, e até mais do que você pode imaginar. Só que, quando nós somos crianças, queridos, nós nem sabemos pedir direito, porque nós não temos entendimento do que existe. Criança não sabe o que pedir. Eu lembro
de uma história. Quando eu era criança, acho que devia ter uns 4 ou 5 anos. Minha mãe contava, eu lembrava, né, da história, porque foi muito traumatizante para mim, mas ela contava com mais detalhes. Era bem pequeno ainda, saiu um furúnculo no meu pé direito. E minha mãe teve que levar eu para o hospital para rasgar, né, aquele furúnculo, espremer. Já viveu isso? Dói, hein? E como é um negócio infeccionado, dá anestesia lá, mas não pega, né? Então eu lembro bem, eu deitado numa maca lá, e o médico, o enfermeiro, não sei quem era, cortando aquele negócio, espremendo. Doeu, hein? Isso eu lembro bem. Doeu. Acho que eu suei frio ali. Mas eu não dei um pio, não fiz um A. E minha mãe ficou muito admirada com aquilo, né? Porque ela achou talvez que eu fosse fazer um escândalo, como toda criança faz. Eu fiquei parado lá, travei, né? E fiquei quietinho. E minha mãe depois falou assim: puxa, mas como você foi corajoso, né? Você ficou, não deu um mínimo de trabalho. Pode pedir o que você quer que eu vou comprar. E o que eu, um menino de fazenda que não sabia nada, pedi para ela? O que eu pedisse ali, ela podia comprar. Eu pedi um doce de bar. Sabe aqueles doces de banana triangular assim? Quantos conhecem? Que tinha uma colherzinha enfiada ou um hominho enfiado? Vocês são velhos, hein? Vocês são bem velhos. Vocês lembram disso? É um doce de banana preto, né? Escuro, com uma colherzinha ou com um hominho enfiado lá dentro. Isso que eu pedi para ela. Ela levou eu num bar, deixou eu lá, que ela tinha que pegar um papel lá. E falou pro senhor lá, ó, dá quantos doces ele quiser. Eu comi 2 doces ali. Era isso que eu queria. Porque era uma criança de fazenda. Se eu tivesse pedido para ela, ó, eu quero um caminhão, eu quero um caminhãozinho, eu quero um carrinho, ela teria comprado. Apesar da situação ser difícil naquela época, né? Mas para me abençoar ali, né? Para honrar a minha coragem, toda ela teria comprado. Mas eu pedi um doce. E às vezes, queridos, na nossa inocência, uma criança inocente, e às vezes você na sua inocência, que não sabe nada, que viveu na fazenda espiritual a vida inteira, fica pedindo ao Senhor coisinhas. Ah, se eu tivesse isso, Senhor, o Senhor me desse isso. Ah, se o Senhor me desse um namorado, ah, como eu seria feliz. Ah, se o Senhor me desse uma namorada, ah, se o Senhor me desse uma casa, ah, eu queria tanto um carro. Não que você não possa pedir, você deve pedir, a palavra nos insta a pedir. Mas, querido, isso são coisas tão pequenas. E às vezes a pessoa está pedindo isso, mas está focada nisso. Eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Focada nessas coisas pequenas. Você pode pedir, mas isso, deve colocar isso, as suas necessidades diante de Deus, que Ele supra as nossas necessidades. Mas isso nunca pode ser um ponto central da nossa vida, de clamar ao Senhor. Isso é muito pequeno para nós. É muito pequeno para um filho de Deus que você é. Mas nós só entendemos isso quando nós somos mais maduros. Porque hoje eu entendo. Puxa vida, eu fui um tonto mesmo, né? Podia ter pedido outras coisas. Pelo menos um lanche gostoso, né? Um doce desse tamanho. Mas era bobo mesmo. E às vezes nós agimos assim, nessas tolices, nossas infantilidades, e ficamos apegados, e buscando de Deus, coisas tão pequenas, enquanto Ele está a fim de dar o mundo para nós. Lá em Romanos 8,32 diz assim: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, a nosso favor, queridos, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus é um Deus que Ele é abundante. Ele é abundante, Ele tem muita coisa para nos dar, para fazer através de nós, em nós, por nós. É um Deus, um Pai amoroso. Você não faz tudo pelos seus filhos, não gostaria de fazer tudo por eles? Deus é muito melhor que você, querido. Muito melhor do que eu, e Ele é desejoso de nos dar coisas inimagináveis. Mas nós, como crianças, ficamos apegados às pequenas coisas. Ah, não, eu quero isso só. E na verdade nem pode pedir outras coisas, porque nem sabe que existem.
A verdade é essa. Aí o que nós lemos aqui, então nós estamos vivendo como filhos adultos, que usufruem de Deus, tudo o que Ele tem, ou estamos vivendo como escravos, filhos escravos? Porque filho você é. Se você se entregou ao Senhor, se você creu e você se entregou ao Senhor, fez com Ele uma aliança, você é filho. Não há dúvida de que você é filho. Mas um filho adulto ou um filho criancinha? Que tipo de filho nós somos? Nós precisamos, queridos, viver de uma forma que nós venhamos adquirindo essa maturidade em Cristo. Porque senão nós não usufruiremos de tudo que Deus tem para nós. E é muito além do que você está pensando aí. Pensa na grande bênção que você quer, que você deseja. Na grande maior bênção. Garanto para você que na abundância de Deus é muito maior do que Ele tem para você do que você está pensando. Seja o que seja. Agora, nós precisamos amadurecer. Precisamos crescer. Existem várias fases, do nosso amadurecimento. Várias fases. O bebezinho, que você precisa pôr tudo na boca dele. Tudo, tudo, tudo. Lavada, banho, pôr para dormir, você faz tudo por ele. Na vida espiritual também é assim. A pessoa chega, ela não sabe nada, você tem que fazer tudo por ela. Depois ela já pega uma idade, é uma criancinha que você põe algumas coisas na mão dela, ela come, espalha tudo, faz maior sujeira, mas come alguma coisa. Você tem que forçar também a comer, senão não come. Aí, numa certa idade já, um adolescente, que nem a Letícia e o Lucas, dá para chegar e falar para ele: nós estamos saindo, vamos passar 2 dias fora e vocês vão se virar aí. A Letícia vai lá, faz um macarrão, o Lucas come. A Letícia vai lá, faz um arrozinho, o Lucas come. Se viram. Tem lá na geladeira, tem lá no armário, vai lá, pega e prepara o seu alimento ali e come. Mas ainda eles não são adultos. Quem colocou o alimento lá? O pai? A mãe? Então eles não conseguem viver ainda sozinhos. Mas vai chegar num momento que eles vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro, eles vão comprar sua comida, eles vão preparar seu alimento, vão comer e ainda dar para os outros. É assim que funciona. Na vida espiritual também. Em que fase você está, querido? Que precisa ficar enfiando na sua boca, senão você não come. Ou você já consegue comer alguma coisa sozinho que coloca na sua frente, mas o outro tem que preparar. Ou você está naquela fase onde você consegue preparar um alimento e se alimentar dele. Ou está naquela fase onde você já se autossustenta e tem para dar para os outros e abençoar os outros. Em que fase nós estamos? Em que fase você está? Existe um processo. Falar aqui um pouquinho da características da maturidade. Então ele sabe se alimentar sozinho. Consegue se alimentar sozinho. Ele se autossustenta. Da palavra, uma pessoa madura, se ela viver numa ilha deserta, com a Bíblia lá, ela vai conseguir se sustentar, se alimentar, não precisa ninguém explicar para ela. É lógico que é sempre bom, e nós precisamos de outras pessoas, Deus usando outras pessoas para falar conosco também, isso é muito importante, é essencial, nós precisamos dos outros. Mas eu não morro se eu ficar sozinho, não morro espiritualmente se eu ficar sozinho, porque eu já tenho um relacionamento com Deus, Ele já fala comigo, eu pego a minha Bíblia, eu leio ela, eu entendo ela, o Espírito Santo revela os seus grandes e maravilhosos e profundos mistérios para mim, independente dos outros. Os outros vão me enriquecer, as coisas que eu não consigo perceber, mas eu consigo subsistir na minha vida espiritual. Então, eu sei me alimentar. O adulto tem clara noção e percepção da realidade ao seu redor. O adulto, naturalmente falando, queridos, ele tem percepção do seu mundo ao redor. Uma criança não tem.
dos perigos. Uma criança deixar no zoológico, é perigoso ela entrar lá na jaula do leão e ser comida pelo leão, porque ela não tem noção da realidade ao seu redor, do perigo, do que acontece, do que deixa de acontecer, não tem noção. Então o adulto ele tem essa percepção no mundo espiritual. Ele consegue perceber o movimento dos céus, o movimento do diabo para derrubar a vida dele. Ele consegue perceber e ele antevê o ataque, ele se precaver e ele não cai. Porque ele tem percepção espiritual, o espírito dele é ativo, vivo. Então ele percebe as coisas ao seu redor, ele percebe as coisas, consegue imaginar, saber o que vai acontecer. O adulto não toma decisões baseadas em desejos passageiros e emoções momentâneas. Uma criança, ela quer o aqui e o agora. Não é assim? Ela não pensa no futuro. Se der para ela uma assadeira de pão de queijo, come só alguns agora, para sobrar um pouco para tarde. Ela não pensa à tarde, ela vai comer tudo agora. Não come. Tem gente que come tudo. E não pensa no futuro. Não, eu quero ver agora, E toma decisões baseadas em desejos momentâneos, por instinto. Parece um animal. Às vezes nós parecemos, queridos, animais e vivemos por instinto. E quanto menos maduro nós somos, mais nós vivemos assim. Tomamos decisões e atitudes por sentimentos e desejos do momento. Tem um bom exemplo lá que é o catatal. Todo mundo sabe quem é o catatal? O cachorro do Lucas. É o cachorro dele. Nós soltamos ele, no corredor lá. Ele tem lá o lugar que ele fica lá no fundo. Nós soltamos no corredor à noite, à tarde, enquanto nós não vamos abrir o portão da garagem, porque abrir o portão da garagem ele foge, correndo. Então, quando está saindo, entrando no carro durante o dia, a gente deixa ele preso mais no fundo. De manhã, a hora que tem que sair, eu tenho que prender ele lá. Aí, queridos, ele sabe que vai prender ele. Ele sabe quando a gente vai sair. Ele percebe a roupa que está e sabe se você vai sair. Ele tem essa percepção, já entendeu tudo. E todo dia de manhã a gente sai no mesmo horário, ele sabe, ele está lá na porta esperando. Aí eu pego um pedacinho de pão, um petisco, e falo assim, vai catatal. Ele sai desembestado, querido. Numa correria, se tiver alguém na frente, ele derruba, vai lá para dentro do portão e fica sentado lá me esperando. Eu ir lá dar um pedacinho de pão para ele ou um petisquinho para ele. Queridos, ele troca a liberdade dele do dia todo por um prazer momentâneo de 1 segundo, porque ele engole aquele pedacinho de pão num segundo. Ele não mastiga. E fica lá, preso. O problema é que às vezes nós estamos fazendo isso. Vivemos presos, muitas vezes nós somos como animais irracionais. Queridos, você é filho de Deus, mas agimos às vezes como animais irracionais, que por um minutinho, por um segundo de prazer, nós ficamos aprisionados, e não conseguimos ir longe, fazer muitas coisas, porque vivemos por um prazer momentâneo. Escolhemos um prazer momentâneo, isso é irracional. Para o catatal é normal, porque ele é irracional. Mas para nós, como seres humanos, isso não é normal. Somos filhos de Deus, racionais, que entendemos a palavra de Deus. Então, isso é um sinal de imaturidade, porque a criança também faz isso. Não pensa na consequência. Ele quer agora, quer o prazer agora, e está tudo bem. Então, o adulto, ele não vive tomando decisões e fazendo coisas por sentimentos, por prazeres e emoções momentâneas, por um prazer momentâneo. Quantas famílias são destruídas, queridos, por homens imaturos, que por um pequeno prazer de um momento, de alguns minutos, de algumas horas, de uma noite, destrói a sua família, a vida dos seus filhos, a vida da mulher. Uma coisa irracional.
Mas quando nós não temos maturidade, é isso que acontece. A pessoa madura, ela está capacitada a gerar filhos e cuidar e lhes proporcionar propósito e destino. Uma pessoa madura, então ela não está simplesmente preparada para procriar, mas ela procria e ela cuida e ela dá propósito e destino para essa criança. Nós, no mundo, na vida espiritual também. A maturidade traz a você essa capacidade de você gerar um filho espiritual, discipulá-lo, cuidar dele, dar para ele um propósito de vida em Deus e lançar ele no destino, no propósito que Deus tem para ele. Isso é uma pessoa madura. E é aí que nós queremos que você chegue. Amém? Todos querem isso? Diga amém. Ou eu estou aqui fazendo um trabalho vão. Todos querem isso? É isso que você quer? É lógico que tem um preço. Não é simples assim. Para você amadurecer, tem um preço. Como adquirir essa maturidade? Como nós podemos adquirir? Existe um processo, queridos, nessa maturidade, onde nós vamos nos alinhando ao propósito e ao sonho de Deus. Essa maturidade, na verdade, ela vai nos alinhando a esse propósito e o sonho de Deus para conosco. Qual é o sonho de Deus para conosco, queridos? O que Deus quer? Qual é o grande propósito de Deus com o homem? Qual será? Nós já estudamos sobre isso. Deus quer estar com o homem, andar com o homem, que o homem ande com ele e participe com ele de todas as coisas que ele tem. Esse é o grande propósito de Deus para nós. Então tem que estar alinhado em nosso coração esse desejo também. Você precisa desejar andar com Deus como Ele deseja andar com você. Quando nós adquirimos esse desejo de Deus, então, de andar com Deus, de conhecer Deus e de se conhecer, porque quando nós conhecemos Deus, queridos, algo que vai acontecendo é que nós vamos adquirindo identidade, nós vamos entendendo quem nós somos, e para com aquela dúvida cruel de toda a humanidade, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é essa dúvida cruel e eterna da humanidade. Isso deixa de existir, por quê? Porque agora você conhece aquele que te fez, o seu pai, então ele te dá um propósito, te dá destino, te deu origem. Então, quando você conhece, começa a andar com esse Deus, andar, queridos, discipulado, andar junto, fazer as coisas juntos, com Deus. Não é simplesmente de manhã eu vou fazer meu devocional, eu fiz meu devocional, falei com Deus, meia hora, 1 hora, 15 minutos, quanto é que seja, e pronto, cumpri minha obrigação. É um relacionamento, e você vive e anda com Deus o dia todo dia, o dia todo. É um caminhar com Ele, e todas as coisas da sua vida você expõe a Deus, e deixa Ele decidir junto com você. Você não toma mais decisões sozinhos. Então você precisa, alguns pontos aqui muito importantes, 3 pontos que eu coloquei aqui que eu vejo como principal. Se expor à palavra de Deus, queridos. Se você não se expor à palavra de Deus, você não vai amadurecer. Você não vai conhecer Deus. E se você não conhece Deus, você não amadurece. Nós só amadurecemos conforme nós vamos conhecendo Deus, nos conhecendo. Então você precisa se expor à palavra de Deus. Esse negócio de crente que lê a Bíblia uma vez por semana, vou dizer uma coisa para você. Não fica triste comigo. Você não vai crescer. E você não vai experimentar aquilo, as grandes coisas que Deus tem para você. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque você não conhece Deus. A base principal de nós conhecermos Deus é a palavra de Deus, e ponto final. Ela é a verdade absoluta.
E nós precisamos nos expor a essa palavra de todas as formas e maneiras. Eu vou ler a palavra, vou meditar na palavra. Durante o dia todo vou lembrar dos versículos que eu li, vou meditar nela. Vou ler livros que falam da palavra de Deus, que me ensina a experiência de outros homens que já viveram muito mais do que eu. Vou ouvir outros homens mais maduros que eu, que podem me ensinar sobre a palavra de Deus. Eu quero conhecer Deus, e é através da palavra, básico, a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, sinto muito, mas você permanecerá, nós permaneceremos, crianças infantis que não sabem nem o que pedir a Deus, não tem noção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, se nós não mergulharmos na palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Busque alguém que te discipule, que ensine você sobre a palavra de Deus. Alguém que já conhece mais do que você. Alguém que cuide de você, que está com você, que te ensine a palavra de Deus. Ou você não vai amadurecer, não vai crescer. Pega uma criança e dê um alimento para ela todo domingo. Todo domingo você vai dar para ela uma comida. E deixa a semana inteira sem comer. Morre de fome. Morre de inanição. E os crentes acham que eles podem vir para a igreja, ouvir uma palavra no domingo, e está tudo certo. Mas quando se trata de alimento físico, nós engordamos fácil, né? Come além da conta. Porque a nossa carne gosta. Eu estou tendo que segurar o alimento, parar de comer ali, de almoçar, de jantar. Não janto, né? Tomo um lanche. E ainda ficar com vontade de comer um pouquinho mais, porque senão minha barriga só cresce, queridos. Aí a gente não acha mais camisa com bola assim, né? Então fica difícil, a barriga cresce. Mas o alimento espiritual, nós podemos ser uma igreja de gente gorda espiritualmente. Forte. Não digo gorda, né? Forte. Porque nós nos alimentamos da palavra, e precisa alimentar da palavra. Precisa alimentar da palavra, traz saúde, exercitar o seu espírito na palavra. Precisa de tempo. Não pensa que você vai crescer e amadurecer imediatamente. Ou você dedica tempo a isso, ou também não vai acontecer. Eu li uma frase essa semana, semanas passadas aí, do A.W. Tozer, um pastor americano, se não me falha a memória, da década de 40, 50, que ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. Isso ele estava falando lá na década de 40, 50. Imagine se ele vivesse agora. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Sinto muito, você não vai crescer e não vai amadurecer. Porque nós damos tempo àquilo que nos importa de verdade. Ah, mas eu trabalho 24 horas por dia. Não vai crescer. Ah, mas eu trabalho muito. Você pode até trabalhar, queridos, 12 horas por dia. Você faz o seu devocional lá, meia hora, lê a palavra, ora, intercede. E durante todo o dia você ficar meditando na palavra. Eu não posso me contentar simplesmente com meia hora, uma hora de devocional de manhã e depois ficar o dia inteiro sem comer. Eu preciso entrar em contato com Deus, preciso falar com Deus. Ele precisa falar comigo para alimentar o meu espírito. Então é o dia todo, toda hora. Então é tempo, queridos, tempo. Ou dedica tempo ou não cresce. Nós precisamos também criar um ambiente edificante em nossa mente e com as pessoas. Como que nós criamos um ambiente edificante em nossa mente, queridos? Aquilo que nós falamos aí umas semanas atrás. Cuidar da sua mente, deixar entrar na sua mente aquilo que te edifica. Vigia o que entra na sua mente e cria na sua mente um ambiente onde aquilo que você colocou lá vai produzir frutos na sua alma, nos seus sentimentos, e vai fazer você agir de acordo com aquilo que você sentiu. Porque nós entendemos, aquilo que entra na nossa mente, que nós deixamos entrar lá, vai produzir em nós sentimentos e emoções
que vai nos levar a fazer algo. Então, o que você faz? Fica muito mais fácil. Não deixa entrar coisa que não presta. Os filmes que você assiste, as séries, as músicas, eu posso assistir isso, eu posso ouvir essa música, eu posso... Querido, é simples. Que ambiente essa música está criando dentro da sua mente? É só isso. Que ambiente o filme que você está assistindo está criando dentro da sua mente? Tem muitos filmes que, apesar de não serem gospel, e músicas, às vezes, também que não são gospel, criam um ambiente bom na sua mente. E tem música gospel que cria um ambiente que é um chiqueiro na sua mente também. Precisa vigiar. Precisa tomar cuidado. Então, você precisa ter essa sabedoria em Deus. Que ambiente você está criando na sua mente? Um ambiente de pureza, da presença de Deus, ou um ambiente... Porque aquilo que nós deixamos nos influenciar, querido, vai nos influenciar. Você é influenciável. Amém? Você é influenciável. Todos nós, queridos. Tem gente que não gosta de admitir que é influenciável, mas é. E todos nós seremos influenciados por alguma coisa ou por alguém. E nós podemos escolher quem vai nos influenciar. Um cristão de verdade, Jesus, a palavra, aquilo que nós colocamos em nossa mente através do filme, série, música e tudo mais, nós temos a capacidade de escolher. Então nós podemos criar esse ambiente edificante. Também com as pessoas. Com quem nós andamos? Qual ambiente nós frequentamos? Quem são os nossos amigos? Não que você não deve ser amigo de pessoas do mundo, claro que deve ser, mas você influenciá-las, e não ela influenciar você. Eu li uma frase do pastor Léo também, esses dias, que ele diz assim, bem de encontro com aquilo que a gente estava falando, pensando, diz assim, quanto discernimento precisamos ter em relação ao que serve de alimento para o nosso espírito e que vai se tornar uma semente dos nossos pensamentos. Então você está, às vezes, ouvindo conversa de outras pessoas, vendo coisas, assistindo coisas, vendo lá nas redes sociais coisas que serão uma semente de algo destrutivo na sua mente. Então precisamos ter muito discernimento do espírito. O que nós estamos deixando entrar na nossa mente, que são sementes poderosas. Que é uma semente poderosa para você amadurecer? A palavra de Deus. Se encha da palavra, medite na palavra. Para terminar, lá em 2 Coríntios 3,8 nos diz assim, e todos nós como que com a face descoberta, agora nós temos a face descoberta, queridos. Nós podemos entrar na presença de Deus, os nossos olhos não estão mais vendados para entender as coisas espirituais, como no Velho Testamento. Agora nós temos nossos olhos abertos e descobertos, sem o véu. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Tudo isso que eu falei se resume. Cristo no centro, nós olhando para Ele, contemplando Ele, olhando para Ele, porque Ele fez, porque Ele pensa, porque Ele quer. E nós então contemplamos Jesus, e nós nos tornamos semelhantes a Ele. Um homem maduro, o segundo Adão, queridos, maduro. Cristo como segundo Adão, presta atenção, Cristo como segundo Adão, Ele veio de Deus, queridos. Mas Ele era um homem igualzinho a nós. A única diferença é que Ele não tinha a origem do pecado como Adão. Ele era livre dessa origem. Então Ele podia decidir se Ele queria pecar ou não. Nós não podemos decidir. Nós estamos sempre pecando, mesmo que não queremos. Estamos nos distanciando de uma vida de pecado, cada vez mais. Mas estamos sempre pecando. Sempre nós erramos. Jesus tinha o poder de decidir como segundo Adão. E Ele decidiu obedecer. E nós estamos em busca de ser semelhante a esse Jesus. Cada vez mais então, maduros, nós decidimos, eu não quero pecar. Eu não quero viver uma vida de pecado. Deus te chama para uma vida plena. Deus te chama para uma vida produtiva,
muito além do que você imagina. Você não está entendendo para que lugar o Senhor está chamando você. Você não está entendendo. Você não está percebendo. Porque a sua maturidade ainda não chegou nisso. Mas o Senhor te chama para uma maturidade superior, para que você viva isso que Deus planejou para você. E cada vez mais Ele vai nos levando num nível maior de maturidade, onde nós vamos poder viver de forma cada vez mais plena o que Deus tem para nós. Eu desejo isso, queridos. Eu desejo de todo o coração viver os grandes planos de Deus. Eu não quero passar essa vida vivendo uma vida medíocre. Vida medíocre. Se nós não vivermos o grande plano de Deus para nós, como seus filhos, se não formos maduros o suficiente para vivermos esses grandes planos para nós, viveremos uma vida medíocre. Eu quero ser reconhecido nos céus. Não preciso ser reconhecido na terra, mas eu não quero ser como a grande maioria daquelas pessoas que estão lá no cemitério, que morreram e enterraram os seus sonhos e não viveram o grande plano de Deus para elas, porque não tinha maturidade suficiente para viver. O que nós devemos desejar e o que eu desejo é chegar lá no último dia, porque vai chegar, querido, para todos, uns antes, outros depois. Um dia você vai estar numa cama, provavelmente, e sua vida vai estar indo embora. Sua saúde se foi, e você vai estar indo embora, deixando essa vida física terrena. A não ser que Jesus volte, todos nós vamos passar por esse momento. Você vai passar por esse momento. Pensa bem. Quando chegar naquele momento e você perceber que você está indo, que você realmente possa dizer como Paulo disse: combati o bom combate. Eu vivi o grande plano de Deus para mim de forma plena. E agora estou sendo entregue como um sacrifício. Vou feliz. Estou saindo daqui, mas não estou triste, estou feliz, porque vivi abundantemente e abençoei abundantemente muitas vidas. Vivi o grande plano de Deus para a minha vida. Se você deseja isso, queridos, convido você a colocar-se em pé, porque tudo aqui é muito rápido, muito rápido. As coisas passam voando. E nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui meia hora, uma hora, amanhã. Temos a mínima noção. O que nós sabemos é que o Senhor está no controle e nós queremos viver isso que Deus tem para nós. Eu quero viver isso. Não quero passar uma vida de qualquer forma, uma vida medíocre. Sair do comodismo, buscar conhecer Deus, deixar Deus direcionar você, para você viver os grandes e maravilhosos propósitos dele para a sua vida. Você é filho, querido. Você é filho. Então se torne um filho adulto que tem direito a tudo que o pai tem. Invista tempo. Feche seus olhos. Enquanto eles cantam, queria que você meditasse em tudo isso e falasse com Deus. Deus precisa ver no seu coração esse desejo ardente de andar com Ele, de conhecê-lo, de caminhar, de fazer tudo com Ele e adquirir maturidade para viver o que Ele quer. Feche seus olhos, expõe isso ao Espírito Santo.
jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, querido, e esse desejo arde no seu coração, esse é também o seu desejo de crescer, de amadurecer e viver as grandes bênçãos, os grandes propósitos de Deus para a sua vida, que é além do que você possa imaginar. Eu queria que você levantasse a mão bem alto. Eu quero orar por você. Quero orar sobre a sua vida. Ele conhece a sua intimidade, queridos, melhor do que você. Sabe tudo que você faz, você deixa de fazer. Aquilo que você faz, que você vê que desagrada tanto o coração dele, eu digo para você, ele ama você. Ele ama você muito mais do que você imagina. E esses seus pecados que te entristece e entristece o coração dele, não é empecilho para que ele faça de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Queridos, as nossas limitações, seja qual delas sejam, não limita o poder de Deus sobre nós. A única coisa que nós precisamos é fazer isso agora, levantar a nossa mão e dizer: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero amadurecer e eu quero viver plenamente aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que Ele precisa, é isso que Ele quer para poder fazer algo em você. Deus poderoso, estão aqui esses teus filhos, suas filhas. Senhor, esses corações desejosos que ouviram a Tua palavra, Senhor, estão desejosos de crescer, de amadurecer, ó Deus, e viver plenamente os Teus grandes planos para a vida deles.
Poderoso Deus, o Senhor nos chamou para isso, para sermos essa igreja madura, que cumpre plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. E aqui estão os seus filhos, que desejam de coração, ó Deus, viver a maturidade e poder usufruir, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai Santo, então em nome de Jesus, eu clamo e eu intercedo por cada um desses teus filhos, que agora desejam, sinceramente, ó Deus, viver essa maturidade, viver um plano maior, mais alto que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, toca agora nos seus corações, nas suas vidas, ó Deus, vira a chave, dá entendimento, muda, ó Deus, o que precisa ser mudado. Ó Pai, tira esse que está, ó Deus, num círculo vicioso de pecado, em nome de Jesus. E que possam viver, ó Deus, a liberdade de não ter que sucumbir aos desejos da carne, mas amadureçam e saibam decidir e viver para Ti, na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, para a Tua honra e glória, eu declaro aqui, ó poderoso Deus, aquilo que o Senhor deseja, a Tua visão e o desejo ardente do Seu coração para nós, maturidade, para vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Em nome de Jesus eu declaro aqui então, crentes maduros, vivendo a Tua plenitude, entendendo o Teu amor e o Teu propósito, em nome de Jesus, para a honra do Todo-Poderoso Eterno, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus.